No capítulo de hoje vamos falar sobre compartilhar. Quem compartilha com alegria gera vida. Se você está gostando desse conteúdo, dá um joinha nesse vídeo, comenta alguma coisa aqui embaixo para a gente conversar. Compartilhar significa dividir com, ou seja, só conseguimos compartilhar o que temos, não podemos compartilhar o que não temos. Somos chamados para compartilhar com as crianças nossas histórias com Deus e o que Ele tem nos falado com relação a elas. Como também compartilhar as histórias bíblicas, verdades bíblicas que trarão transformação para a vida das crianças. Precisamos ser amantes da palavra, leitores assíduos das histórias e ensinamentos fantásticos que a Bíblia nos fornece se desejamos compartilhar algo com as crianças. As aulas precisam ser montadas baseadas em verdades bíblicas, cheias de revelação e com atividades que estimulem a mente da criança, principalmente para a memorização dos versículos e aplicação durante a semana. A forma como compartilhamos as histórias marcará a mente e o coração das crianças. Durante a aula de um domingo, as crianças aprenderam sobre João 15:15. E ficamos reforçando esse versículo por mais de 8 vezes, sempre lembrando que no meio das situações difíceis, elas iriam lembrar que Jesus era amigo delas. Lembra-se da história da menina Júlia, relatada na introdução? Sua reação foi resultado dessa aula. O Espírito Santo ministrou ao coração daquela criança naquele momento, fazendo com que algo que ela aprendeu na igreja fosse aplicado no seu dia a dia. E essa tem de ser sempre a nossa oração e objetivo de aula, trazer ensinamentos para a vida da criança, para transformar sua mente, seu dia a dia e capacitá-las a levar o reino de Deus por onde elas forem. Muitas pessoas pensam que para contar histórias precisam de recursos, mas isso não é verdade. Jesus tocava na vida das pessoas por meio de coisas simples. Ele usava parábolas para ensinar, e isso prendia muito a atenção das pessoas. Ele falava manso e cheio de humildade. Ele as levava para lugares lindos, onde a acústica favorecia seu ensinamento. Quando ele falava no monte, a estrutura criava uma acústica ótima, onde todos pudessem ouvir. Para compartilharmos, precisamos preparar a sala. Não apenas com muitas decorações que distraem as crianças com tanta informação, mas retirando as distrações, sendo intencional na disposição das cadeiras, deixando-as em formato de U. Você diminui a conversa e também coloca mais próximo da criança. Se possível, diminua a iluminação da sala, pois isso trará uma sensação intimista e aconchegante. Faça com que o espaço seja mais agradável possível. Durante as aulas, tenha tempo para conversar, compartilhar sua vida e deixar as crianças compartilharem um pouco da vida delas. Converse com seus alunos, dê tempo para compartilharem histórias e contarem as novidades. Uma boa dica é ter uma cadeira em sala de aula chamada cadeira de compartilhar. Comece você sentado e compartilhando algo de bom ou de ruim. Quando não for algo bom, peça aos alunos que orem por você ou por quem estiver compartilhando. Quando compartilharem algo bom, faça com que aquele que compartilhou ore pelos outros, pedindo a Deus que aquela bênção seja repetida na vida dos amigos e dos professores. Traga uma vida cristã, real, para a sala de aula por meio do compartilhar. Nesse momento de conversa, dispense as mesas e faça-as sentar em U. Assim você poderá dar atenção para todos e diminuir as distrações. Coloque a cadeira do compartilhar à frente de todas as crianças. Precisamos entender também que o compartilhar, para ser eficiente, precisa ser feito com amor e doçura. Já falamos sobre o poder das palavras e do poder da doçura, mas também precisamos entender que quando amamos alguém, pensamos antes de falar para não machucá-lo, pois não queremos quebrar um relacionamento.
Como é importante entender o valor da compreensão. Ao abrir espaço para compartilhar, abrimos espaço para deixarem as crianças falarem e nesse momento é preciso de muita compreensão e sensibilidade. Compreensão gera relacionamento e é isso que desejamos gerar, relacionamento com as crianças. Por quê? Porque ao se sentirem compreendidas, elas se sentirão amadas e quando se sentirem amadas e compreendidas, tornam-se mais compreensivas também e mais abertas para ouvir as palavras e dispostas a obedecer. Se você diz que ama, mas não demonstra, isso não é amor. O amor é demonstrado por meio das nossas ações e muitas vezes amamos quando ficamos calados no momento em que as crianças esperam que gritemos. Nos 10 primeiros segundos da nossa reação, falamos sem pensar, agimos como seres irracionais. Por isso é importante muitas vezes ficar em silêncio em um momento de crise ou quando ouvir algo muito forte ou chocante, para ter tempo para pensar no que falar, no que é necessário. Tiago diz que precisamos estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Essa é uma boa dica quando estamos com as crianças. A igreja tem errado quando não escuta as suas crianças. Elas são emudecidas, proibidas de falar, quando estão desesperadas para falar, para contar o que tem acontecido com elas. Muitas não conseguem falar em casa, pois vivem de atividades extracurriculares, chegam em casa e se deparam com pais cansados e sobrecarregados, sem paciência para ouvi-las. Por isso, separe um tempo no domingo para ouvir as crianças e não menospreze nada do que for falado. Peça ao Espírito Santo para que você possa sempre extrair algo de bom em tudo que for compartilhado, que você possa ser intencional e ter muita sabedoria ao ouvir e ao falar. Um dia, uma criança compartilhou que havia ganhado um tablet da sua mãe. Ela estava muito feliz e realizada com aquele presente. Em uma ocasião como essa, você pode agir de duas maneiras. Dizer que ela está errada por dar valor a bens materiais e que aquele compartilhamento não tem tanto valor, pois ali é o lugar onde se deve falar sobre coisas espirituais. Ou se alegrar com ela e dizer que ela estava dando um testemunho de algo que Deus fez na vida dela. Deus trouxe para ela algo que ela tanto desejava, que não se trata apenas de um tablet, mas de uma realização de sonho. E que Deus é capaz de realizar sonhos de bens materiais e muito mais especial, além de bens eternos, como relacionamentos, encontro com Jesus, como também emprego para alguém que está desempregado. Então, você pergunta se alguma criança tem um sonho e gostaria de realizá-lo. Pergunta se alguém da família que está desempregado e que deseja muito ter um emprego. Daí você pede para que a menina que ganhou o tablet orar por todas que estão de pé, pedindo a Deus para realizar os sonhos daqueles e adultos conforme a vontade dele. E o que acontece quando você age dessa maneira? Coisas lindas acontecem. Durante a semana você recebe mensagens de crianças que deram seus jogos para outras, doaram tênis ou algo especial para outras pessoas e de pais que receberam emprego. Deus é real e essas histórias também. Aconteceu no nosso ministério e pode acontecer no seu. Esteja pronto para não desperdiçar nada, porque Deus não desperdiça nada. Até quando erramos, Ele usa os nossos erros para nos ensinar, tanto que até pensamos que foi Ele quem nos fez errar, não é mesmo? Que possamos ser assim. Ficamos felizes quando erros acontecem ou são compartilhados para alinharmos os valores do reino e trazer a vida para as crianças e adultos que estão ao nosso redor. Você já ficou perto de alguém triste? Como que você se sentiu? Ficou mais alegre ou começou a ficar triste de novo? Salomão, o homem mais sábio que já existiu,
Disse que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Por isso que pessoas felizes ficam mais bonitas, elas irradiam alegria e a alegria é contagiante. Nós precisamos contagiar com alegria. O versículo 15 do mesmo capítulo de Provérbios diz que todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Quer dizer que o oprimido não terá um dia bom? Não. Quer dizer que o estar sempre oprimido se sente oprimido. Fará com que a pessoa enxergue todos os dias maus. Porém, quem tem um coração alegre, vendo alegria em tudo, terá sempre um banquete a oferecer. Pessoas famintas sempre estarão por perto. Todos gostam de estar perto de pessoas alegres, porque elas têm banquetes a oferecer. Quando somos genuinamente alegres, alimentaremos as nossas crianças com alegria. Em Salmos 16, 11, diz que na presença de Deus há abundância de alegrias. Logo, quanto mais estivermos na presença de Deus, mais alegria teremos e essa alegria poderá ser passada para as nossas crianças. Ser alegre não é condicional. Não está ligado a uma condição física, emocional, financeira ou circunstâncias externas. Ser alegre é intencional. Precisamos buscar estar sempre alegres. Filipenses 4:4, Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A nossa alegria também está em tudo que o Senhor fez por nós. Na graça recebida, no amor incondicional e na certeza da salvação. Compartilhar com alegria gera vida. Ao compartilhar uma história bíblica, não compartilhe apenas a história. Busque vida, busque ensino, princípios, valores que agregam alegria e vida. A Bíblia é cheia de mistérios e vida. Nenhuma história está ali por acaso. Todas podem ser usadas para gerar vida nas pessoas que as ouvem. Todas podem ser usadas para trazer Deus para quem as ouve. Seja intencional nas histórias. Um dia estávamos compartilhando a história de Davi, dizendo que ele havia sido esquecido pelo pai quando Samuel foi visitá-los. Mas mesmo que o pai o tenha esquecido, Deus não se esqueceu dele. Nesse momento, podemos trazer vida para as crianças, esperança em um Deus que é Pai, que nunca se esquece dos seus filhos. Então perguntamos se alguém já havia se sentido esquecido por seus pais. E para nossa surpresa, muitas crianças levantaram as mãos. Aquele foi um grande momento de liberar perdão. Perdoar os pais que são falhos, assim como todos nós, mas que não deixam de amar. Dissemos para ele o quanto é importante falar quando se sentirem esquecidos, pois os pais muitas vezes não percebem, mas eles tinham um Deus Pai muito bom. Depois conversamos com os pais das crianças que levantaram a mão e soubemos que houve restauração familiar naquele dia. Foi algo muito lindo de se ver. E tudo isso foi possível por meio de um compartilhar cheio de intencionalidade. Quando estamos dispostos a nos conectar com as crianças e ficamos atentos às necessidades de cada uma, sempre prontos para amá-las e ouvi-las, abrimos oportunidades para elas mostrarem quem são e compartilharem suas histórias e sonhos. Nesse momento, tornamo-nos como caçadores de tesouros, atentos àquilo que está à nossa frente, em busca de tesouros escondidos. Às vezes o tesouro é uma ferida que precisa ser curada, uma mágoa que precisa ser perdoada ou um chamado que foi reprimido ou ainda não revelado. Sempre que for preparar uma história para ser compartilhada, peça ao Espírito Santo que mostre o ponto que precisa ser enfatizado e que ele gostaria de tratar mediante uma história. Não conte uma história apenas por contar. Conte uma história sabendo que por meio dela, muitas vidas podem ser restauradas e curadas.
Muitas mentiras podem ser tiradas e muitas dores sanadas. Mais uma vez, seja intencional. E ser intencional não é ser focado em cumprir uma aula e contar uma história que as crianças consigam recontar, sabendo os nomes dos personagens e suas características. Mas ser intencional tem a ver com usar uma linda história bíblica e um lindo versículo para marcar e transformar a vida de uma criança. Um dia nós ministramos sobre fé e contamos a história de Abraão e seu filho Isaque. Mas na perspectiva da fé. Abraão ficou conhecido não como o pai que quase matou seu filho, mas como o pai da fé. A fé é algo que precisamos ensinar às nossas crianças. Precisamos fazer com que elas entendam quão importante é viver uma vida de fé. E uma vida de fé é muitas vezes viver acreditando em algo que não conseguimos ver, mas temos a certeza de que Deus irá fazer acontecer. Na aula sobre fé, trabalhamos o versículo de Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E no momento do compartilhar, as crianças puderam falar que em cada uma precisava de mais fé ou de alguma situação em que precisariam de fé em Deus para resolvê-la. E fomos orando uma por uma, situação por situação, e sempre falando da beleza da fé. Passada uma semana, uma mãe nos procurou dizendo que em uma reunião de pequeno grupo, uma pessoa compartilhou que havia perdido o emprego. E todos ficaram conversando sobre a situação, como estava difícil e como muitas pessoas estavam perdendo o emprego. Quando sua filha de apenas 4 anos se levantou e pediu para falar, e ela disse: "Vocês precisam de fé. Deus pode dar outro emprego. Repitam comigo: sem fé é impossível agradar a Deus." Todos que estavam na reunião ficaram chocados com o posicionamento daquela menina. Ela havia aprendido no domingo, no momento do compartilhar sobre a fé, e não esqueceu. Aquilo ficou guardado no seu coração e ela pôde ser usada no meio de muitos adultos. Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando compartilhamos aquilo que Jesus fez, estamos liberando profeticamente sementes de oportunidades para que Deus possa fazer novamente aquilo que Ele fez no passado. Por isso, compartilhe histórias daquilo que Deus fez e o que Ele continua fazendo na sua vida para as crianças.